Vamos falar de filosofia, vamos ter os nossos diálogos da semana. E hoje, não só o professor Alex, que sempre está conosco aqui, Alex da Rosa, escritor, professor, psicanalista, doutor em filosofia, está conosco aqui já, mas eu recebo duas convidadas também, a Carolina Scarpato, que é psicóloga, e a Isabela Matiola, também psicóloga. Ambas são integrantes do nosso clube, um clube de livros para mulheres. Carol, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Obrigada, por estar aqui. Isa, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Ambas vão participar conosco nesse nosso diálogos, porque a gente vai falar sobre essa necessidade do ser humano de estar junto. E tem muita gente que diz assim, mas eu não gosto de gente, e fica em casa. Mas em algum momento do dia, em algum momento da vida, essa pessoa está junto com alguém. Porque, me parece, pelo menos, né, da natureza humana, né, Alex, de estarmos juntos. Isso faz parte aí ao longo aí do seu estudo em relação a essa filosofia do diagnóstico da mente humana aí, faz parte essa questão de ser gregário? Com certeza, Marcos. Boa tarde às colegas, boa tarde aos ouvintes. Alguns estudos da área da linguística indicam que a linguagem só se desenvolveu porque nós costumamos a ficar juntos conversando. Então, é da natureza humana, fundamentalmente, estar junto e socializar, ao ponto da nossa linguagem só ter se desenvolvido por essa nossa vontade inerente de fofocar, né? E de estar próximos, em contato uns com os outros. E o ser humano dominou o planeta estando juntos, né? Porque, né, com essa união a gente conseguiu coisas que sozinhos não conseguíamos, né? É claro, quando a gente pensa em coletividades, elas em geral vão ser a razão do nosso sofrimento e do nosso estresse, né? Os nossos problemas, eles envolvem as outras pessoas, mas as nossas felicidades também. Os problemas bons, né? São os problemas bons. E muitas das vezes, na intenção de evitar os conflitos, que é viver em sociedade, porque viver em sociedade é viver em conflito, a gente acaba evitando tudo aquilo que fez com que a gente chegasse onde nós chegamos. Porque se existe, né, esse mérito da natureza, que é algo que, da sociedade, perdão, que é algo que não deveria existir, né? Tudo aquilo que nós construímos porque construímos juntos, contrário à história, existe esse mérito porque nós construímos em coletividade, né? E ela vem desde casa, né? A casa é uma coletividade que constrói, a cidade é uma coletividade que constrói, os amigos são uma coletividade. Então, acontece que conforme a gente foi tendo certos tipos de sofrimentos sociais, essa dimensão coletiva foi se deteriorando em nós. E nós fomos, equivocadamente, optando por um tempo em não participar de grupos e acabou desencadeando o que a gente veio chamar de epidemia da solidão, né? Deixa eu trazer as psicólogas para conversa, até porque para falar da mente humana a gente já vai para as psicólogas também. A Carol e a Isa estão por aqui. Justamente essa formação, inclusive, da nossa personalidade baseada nessa nossa convivência com pessoas, né? Faz parte do crescimento do ser humano estar envolto de pessoas? Quer responder? Pode começar. Não, com certeza, né? Eu acho que o começo é tudo pela família, né? Depois essa criança vai passando aí para as outras instituições, os primos, né? Tendo contato também na escola. Então, com certeza, a gente pertence a grupos, né? Sim, com certeza. Essa questão, né, até que o Alex pontuou do adoecimento é muito importante, porque ao mesmo tempo que a gente adoece em relação, a gente também se cura em relação. Então, essa ideia de que sozinho eu vou conseguir melhor, ou me isolando eu vou conseguir, ela é um mito, assim, porque, tem coisas que a gente vai precisar fazer sozinho? Sim, né? Tem coisas que ninguém vai poder fazer pela gente. É saudável fazer sozinho também. Com certeza, né? Não é isso que eu tô querendo dizer, mas, ao mesmo tempo, é em relação que essas coisas vão se produzindo, essa cura, essa evolução, vamos dizer assim. Não gosto dessa palavra evolução, porque parece que a gente tá... Se evoluir pra coisa ruim também, tá, gente? Muito evolução importante. É avanço aí, pode ser pro bem ou pro mal. Essa mudança, vamos dizer assim. Esse é um ponto interessante até, porque hoje parece que a gente vive cada vez mais a individualidade. Parece que você tem que ser alguém específico, você tem que mostrar que você faz isso, faz aquilo, que aparece de determinado jeito. E isso afasta as pessoas ou nós nos juntamos na nossa individualidade? É difícil conciliar tudo isso, principalmente sobre o termo hoje muito em alta da ideia de performatividade, né? Acaba que às vezes estar ao lado de pessoas acaba virando uma competição. Nós estamos com dificuldade de nos conectar e de ter relações honestas, porque tudo parece uma competição. Então eu não posso mostrar vulnerabilidade para outra pessoa, porque eu quero parecer melhor que ela. E se eu não mostro vulnerabilidade, eu não me conecto, né? Você postou o seu Strava hoje ou não? Hoje não postei. Olha aí, ó. Então... Mas se não postou, não correu, tá? Então, se não postou, não correu. A fotinho no espelho da academia. Tem que ter. Parece tudo uma competição, né? Então, mas observa como uma linha tênue, como a Isa disse. Ao mesmo tempo em que existe um elemento performático que pode afastar,
você postar uma corrida no Strava e uma fotinho, e você tem colegas corredores que correm, vão lá, te curtem, dizem, pô, mandou bem, isso também é um estímulo. Então é uma coisa que tem os dois lados. Né? Mas essa necessidade de competição o tempo todo, então ela pode, claro, se você tá junto com as pessoas, quem sabe isso possa ser positivo, mas às vezes pode fazer mal também essa competição diária, todo dia competindo, né? Eu acho que a gente vai para uma questão bem... que tem essa questão coletiva mesmo, de a gente entender que estamos num momento em que isso acaba sendo produzido e estimulado, essa certa competitividade de quem faz mais, aparece mais, e é aumentado com essa questão das redes sociais, né? Ao mesmo tempo que a rede social dá essa impressão de que estamos conectados quando, na verdade, não estamos... Né? Mas ao mesmo tempo também a gente tem que diferenciar e saber separar, né? O que é meu, o que é individual, do tipo, pô, por que eu me cobro tanto? Por que é importante pra mim estar aparecendo? O que isso diz sobre mim, das minhas relações? E também, o que é legal, o que tá sendo produtivo pra mim, né? Acho que tem os dois cenários. Tem uma questão coletiva e tem uma questão individual também que aparece muito aí, né? Essa questão dos grupos que tem surgido, e aí depois a gente também entra na questão do grupo de leitura, que ambas fazem parte aqui, a Carol e a Isa, mas vem como resposta a essa solidão que você citou no começo, essa individualidade, quem sabe, vem como resposta a essa união para fazer coisas juntos? Essa é uma questão que eu gostaria de trazer a respeito do terceiro espaço e esse aspecto da internet, principalmente, que a Isa colocou, né? A internet, ela substitui por um momento a ideia do que era o terceiro espaço para nós. Esse terceiro lugar. O que é o terceiro espaço? O que a gente tem fora da casa e do trabalho? Que lugar que a gente vai, fora a casa e fora o trabalho, em que você pode... chamavam de hobby, né? Porque você tem a família, você tem a casa, você tem o trabalho, que é o seu eu profissional, o CNPJ, né? E aí o que mais você faz? Então esse seria o terceiro... Esse seria o terceiro lugar. É esse lugar que, além de te fomentar habilidades individuais, ele vai te permitir encontrar pessoas, assim, numa relação de semi-proximidade a partir de certos interesses em comum, em que você pode ir lá com a certeza de que é um ambiente seguro, que você vai encontrar algumas pessoas que você conhece e você está aberto a encontrar pessoas que você não combinou. E assim surgem muitas amizades, surgem histórias. É um espaço também em que você sai dessas dimensões que nos saturam tanto, né? Que é a casa e o trabalho. É um terceiro lugar que às vezes você pode relaxar, descontrair, fazer amizades, né? E com a internet, ela veio a tomar esse lugar. Numa falsa perspectiva de que quando a gente está ali interagindo pela internet, nós estamos tendo relações reais, né? E elas não são. Elas são relações virtuais, né? Então a gente substitui o que era. Eu vou num café, eu sempre vou num café e lá eu encontro um amigo, eu encontro um primo, eu encontro alguém. Chega um amigo de um amigo, eu fico amigo daquela pessoa. A gente substitui isso pela internet e acaba ficando com a nossa relação social muito comprometida. Né? Porque a gente satura as outras duas, que é a casa e o trabalho, que já são relações sobrecarregadas. Isso é muito engraçado. Esses dias eu tive a experiência de conhecer pessoas num rolê. E isso é muito interessante. Eu tive experiência. Eu tive essa experiência. Passada, fazia antiga. muito tempo que eu não tinha. E eu tive essa experiência. Difícil tirar de casa. É muito difícil me tirar de casa. E do trabalho, né? Que eu trabalho também bastante. Mas essa experiência, que fazia tempo que eu não tinha, ela é muito rica porque na internet você já conhece tudo da pessoa. Você vai no Instagram da pessoa, você sabe que ela come, você sabe que ela corre, você sabe que ela vai pra academia tantos dias na semana. Então aí, quando você vai conversar com a pessoa, você não descobre nada, você só comenta as coisas. Aí isso é muito engraçado. Porque quando você descobre uma pessoa no rolê, você tá lá e você tá conversando com um amigo de amigo, aí você, mas tu é daqui? Não, eu nasci em outro país. Opa, peraí, como assim? Né? Não é? Então, essa descoberta também é importante nesse passo a passo de conhecer outras pessoas, né? Com certeza, até porque na rede social a gente mostra o que a gente quer mostrar, né? Não necessariamente como é no dia a dia, né? Então, o presencial é muito importante por conta disso, né? Pra gente se relacionar e conhecer profundamente sobre alguma situação, enfim, alguma situação. Então, sim. E essa pessoa real, né? E não é essa pessoa montada ali na rede social, né? Uhum. A internet, ela faz essa ligação, parece, mas às vezes desliga um pouco esse tato, né, nosso de proximidade, né? Isso quem traz é um autor Franco Bifo, né? Ele sugere que a internet, enquanto ferramenta de mediação, ela mais coloca obstáculos entre uns aos outros do que elas de fato aproximam, né? Até na nossa própria relação, eu conheci a Isa pela Carol. Ela era uma amiga de uma amiga. E daí quando você encontra alguém, você tem a experiência de uma descoberta. Porque, por exemplo, o ouvinte que está me vendo, mas talvez não esteja vendo, geralmente tem uma cara de mal encarado. Não tenho cara de muitos amigos, assim. Então, quem não me conhece, às vezes acha que eu sou mal-humorado e tal. Coisas que não são verdadeiras.
E quando a gente tem a experiência do encontro real e físico com alguém, a gente tem uma abertura. A gente tem uma abertura para intimidade, para abertura da construção de coisas que importam. Porque ali no ambiente digital, eu sei que ele facilita muita coisa. Você vai, tá na comodidade da sua casa, você pode conversar com alguém por ali, você pode fazer um curso por ali. Mas, gente, EAD ninguém aprende nada, gente. EAD ninguém aprende nada. Ou às vezes precisa de muito esforço para realmente tirar um conteúdo que muitas vezes presencial, ele também é diferente, né? Falando nessa questão, a gente entra nesses grupos que a gente tem, né? Hoje em dia parece que essa formação de grupos, ela vem cada vez mais intensa. Como um grupo de leitura, por exemplo. As meninas que estão aqui, a Carolina e a Isabela, elas... além de serem psicólogas, né, elas também gerenciam, fundaram um grupo de leitura, é isso? Como é que funciona? Qual é o clube? Então, gente, o nosso clube, né, tem esse nome mesmo nosso, porque ele começou bem devagarinho, na verdade, desde a da época da faculdade a gente lia muito sobre questões de mulheres, né, e questões de vivências femininas, né, isso na família, no ambiente amoroso, né, nas amizades, enfim, a gente dialogava muito sobre isso, né, e até brinco com a Isa que era uma fofoca com base teórica, né. Vocês fizeram faculdade juntas? Fizemos faculdade juntas, exatamente. E aí, a gente, né, eu sou uma pessoa de poucos amigos, assim, como o Alex, então, ao longo que a gente foi indo para os outros grupos, a gente percebeu que algumas questões eram pouco faladas, né, nos grupos de mulheres, enfim, nas amizades femininas. Então, por isso que a gente trouxe o Clube do Livro, né? A gente começou, nós três, né, o ano passado. A gente leu... Desculpa, vocês três. Então, tem a Carol, tem a Isa e tem a Bruna. A Bruna. Um abraço pra Bruna. Isso aí. Então, assim, eu e a Bruna somos amigas de infância. Perfeito. Eu e a Carol somos amigas de faculdade. Em algum momento, essas duas duplas... a gente virou um trio. E aí, a gente foi percebendo, assim, que muitas dessas nossas conversas a gente já tinha lido sobre. Esse movimento, eu e a Carol, a gente tava conversando, eu falei, amiga, tu tem que falar que foi tu que começou a fomentar esse movimento. Porque a Carol falava, esse livro aqui, não sei o quê, e aí tudo a ver. É sobre isso que a gente tá falando agora. É sobre isso aqui, daí... no caso de referenciar aquele papo que tava rolando. Exato. Isso, de tipo, a gente não tá maluca nisso aqui que a gente tá conversando, entendeu? A gente já leu sobre isso, isso definitivamente não é uma experiência individual. Então, né, a Carol começou a falar disso, aí surgiu a ideia de a gente ler um livro juntas, mas não foi assim, vamos fazer um clube. A gente meio que teve a ideia, e sabe quando acabou não rolando? A gente comprou o livro, uma leu, a outra leu 3 meses depois, a outra leu e esqueceu de falar. Até que a gente decidiu, de fato, assim, vamos organizar, galera. E aí começou com as 3. Começamos nós 3, fizemos 2 encontros, nós 3, e foi bem bacana, porque quando a gente postava, né, o pessoal, as mulheres comentavam, né, como é que faz pra entrar, tem interesse e tal, e agora esse mês de julho, a gente fez a divulgação, né, do encontro, né, do nosso Clube do Livro, e então estamos com as inscrições abertas, né. São quantos participantes atualmente? E, são todas mulheres, né? Isso. A nossa ideia foi, assim, essa conversa que a gente tá tendo aqui é muito legal, vamos chamar mais gente. Né? Vamos ter mais participantes. Vamos ter mais participantes, assim, que possam ler também, que tenham reflexões a partir dessa leitura, que possam estar compartilhando esse espaço com a gente. Então, assim, a nossa ideia nesse primeiro momento a gente não tava assim, será que vai ter inscrito? Será que alguém vai querer participar? Porque é isso, né? O pessoal pergunta, mas sempre tem uma insegurança. Então, a gente delimitou o número de participantes, né? A gente vai trabalhar ali com um pouquinho mais de 20 pessoas nesse primeiro momento, mas a ideia é que não tenha mais do que isso, até para que a gente consiga manter essa proximidade, assim, né? Entre as meninas que optarem, que decidirem participar. E essas obras, elas têm a ver com esse universo feminino, até por isso também envolver as mulheres, porque pela experiência que vocês falaram do nascimento, é justamente essa ideia, né? Eram pautas que vocês tinham em comum. Exatamente, todos os autores que a gente tem buscado, que a gente leu até agora também, que a gente está estruturando para os próximos ciclos, são autores femininos, né, e que são voltados a vivências femininas, né, então, por isso que a gente tem esse grupo, né, especificamente para mulheres, até porque também a gente quer compartilhar, né, então, nossos encontros, a gente tem a base, né, o livro, enfim, mas o principal é aquilo que o Alex mesmo comentou, que é mostrar a vulnerabilidade, a gente conversar, né, tanto
momento que a gente vai ter um contrato de sigilo, assim, entre as integrantes, para que a gente tenha um espaço aberto, realmente seguro. Né? Achei muito legal essa ideia do contrato, né? Porque passa uma segurança, né? Sim. Isso. A gente conversou muito, assim. Acho que não é um grupo teórico. A gente não vai discutir teorias ou fazer uma palestra ou algo nesse sentido. Mas ele também não é um grupo de psicoterapia, né? Sim. Não é porque nós somos psicólogas que vamos estar fazendo isso. Não, então é meio que trazer reflexões, que seja um espaço seguro de fato, e o contrato vem justamente nesse sentido de um comprometimento, um respeito também com a história da outra mulher que vai estar ali, que pode compartilhar, né? E é isso, a gente como psicóloga sabe que quando a gente escuta alguém, nunca sabemos o que pode vir dali. Exato. Então, esse respeito, esse espaço seguro é essencial para que elas possam também seguir, né, e se sentir confortáveis e se abrir. E é legal, porque, claro, é óbvio que o conteúdo do livro está em pauta, então você vai trazer. Só que depois isso acaba gerando reflexões com as próprias experiências, né? Então, você vai colocando essa experiência. Não, isso aqui que está no tema, eu passei por uma coisa semelhante nesse momento da minha vida. E essa é a ideia, basicamente. Eu acho muito importante essa diferença entre deixar claro que não é um grupo de estudo, é um grupo de leitura e vivências. Porque quando a gente... Ontem eu acho que conversava ainda sobre isso com um colega. Quando a gente lê é um processo cognitivo intelectual, que tu aprende sobre um objeto. E isso é distante da nossa vida, né? Tipo, a gente aprende sobre coisas do mundo e sem perceber a gente cai naquelas situações que a gente aprendeu. Mas é um grupo de vivência e leitura, ele tem esse quê mais reflexivo que permite a transformação, né? É bem curioso porque, na verdade, o propósito desse quadro é justamente esse. Quando eu conversei com o Alex, eu conheci o Alex numa entrevista na rádio, na verdade, na entrevista do livro dele, mas eu gostei do papo, chamei... quero trazer filosofia pro programa, e a gente começou a conversar e viramos amigos. Então, né? O primeiro contato foi profissional. Foi. Mas a ideia do quadro é esse: a gente pegar algo da filosofia, alguma obra ou algum conceito do cotidiano, trazer para cá e jogar para a vivência, jogar para o dia a dia, até para a vivência de quem está lá fora. Então, é muito mais rico se a gente absorve isso na nossa vida propriamente, né? Olhando para as experiências da nossa vida. E o aprendizado, inclusive, mesmo que não seja voltado para o aprendizado especificamente, mas o aprendizado também é mais efetivo, vamos dizer assim. Sim. Eu acho... Desculpa. Não, pode falar. Eu acho bonito esse primeiro passo, que num livro do Mark Fisher, ele tem um capítulo que é assim: e se você fizer uma festa e as pessoas forem, sabe? Nossa, isso marca a minha vida demais, esse título. Que é, vocês dão esse primeiro passo do grupo e fica aquele medo, e se ninguém for, né? Eu falei exatamente isso no nosso grupo hoje. Eu sempre acreditei. Eu falei, meu Deus, a gente tá dando certo. E se forem, né? Exato. Se forem. Mas aí, se forem, é outra perspectiva enorme também, Exato. né? Vai que no dia ninguém vai. Eu acho que esse momento é muito claro, porque ele é um momento, uma coisa meio assim, no primário. Oi, você quer ser meu amigo? Sabe, eu tava numa escola, tinha umas duas colegas de trabalho, assim, daí eu falei pra elas, assim, a Mônica e a Alana. Eu falei, guria, se vocês já estiverem cheios de amigos, vocês desconsiderem, mas se vocês quiserem ser minhas amigas, eu quero ser amigo de vocês, sabe? É preciso dar esse primeiro passo, que despende tempo, despende energia, conhecer pessoas novas, mas é sempre enriquecedor. Esse medo da não possibilidade, né, é muito interessante, porque se você não tenta, não há nem a possibilidade de ter, né? Então esse é um grande ponto, né? Não há um clube do livro se ninguém pensa em vamos trazer essa obra para discutir. E há agora a possibilidade, porque temos, então, o Clube do Livro, que, aliás, né, se chama Nosso Clube. Já tem redes sociais? Qual @ o Nosso Clube. O Nosso Clube. Com B mudo. Com B mudo. Então, Isso. @ o Nosso Clube. Lá, né, com B mudo no final. Lá você tem também as informações do clube. Como é que funciona para participar? Porque daí, então, a gente tem vagas limitadas, né? E qual livro também, né? Isso, a gente já vai chegar lá, calma. Tá. Então, a gente tem no nosso Instagram, tem o link para preencher, link na bio para preencher a lista de espera, tá? Mas tem o nosso site também, onde tem as informações mais detalhadas. E a gente tá divulgando conteúdos também no nosso Instagram, onde a gente tem algumas conversas mais curtinhas, assim, sobre pautas que o nosso primeiro livro aborda. Qual é? O primeiro livro é Aurora, O Despertar da Mulher Exausta. É um livro da Marcela Ceribelli, né? E, enfim, Carol, fale mais sobre o livro. É um livro bem completo, assim, porque ele tem, né, vários capítulos com temáticas diferentes. Então, desde a nossa relação com a família, na nossa relação com a comida, a nossa relação nas amizades. Então, ele é bem completo, porque a gente vai conseguir abordar também um pouquinho, né, de cada tema. E bem assim. dessa realidade da mulher. Isso. E pelo que eu vi, pelo nome, é uma autora nacional. Isso, então, isso que eu acho muito legal
a gente escolher esse livro faz muita conexão também com a autora, porque a Marcela Ceribelli, ela é criadora da comunidade Óbvios, que é uma comunidade que bomba muito no Instagram. Não sabia. Então, assim, ela tem um podcast, ela é criadora de conteúdo, mas a comunidade Óbvios é gigante. Hoje tem quase 2 milhões de seguidores, assim. E é uma comunidade, claro, é aberta, né? Mas é muito voltada para as vivências femininas. Então, acho que tem tudo a ver com isso. Porque quando a Alex fala, por exemplo, que a internet substitui esse terceiro espaço, a realidade é que hoje a gente não tem um terceiro espaço. A gente se ilude que tem. Né? Mas quando a gente começa a conversar, é muito difícil a gente encontrar pessoas que de fato conseguem manter uma frequência de sair com amigos, uma frequência de ter realmente um grupo de corrida, um grupo de leitura, alguma coisa que de fato mantém um hobby ou outras coisas, né? Então eu sinto que esse movimento que vem agora é uma tentativa de a gente tentar romper com essa ideia, né, com esse mito ali de que a internet ocupa esse espaço. Por isso essa crescente dos grupos atualmente. E tentar manter naquele terceiro espaço algo que faça parte dessa agenda e fixa aqui, né, que a gente não deixe de lado, né? Que não seja uma coisa pontual, né? O Clube do Livro não tem que ser o evento, tem que ser algo que é da rotina. Eu vou lá compartilhar. E essa... Fazer junto também motiva, porque eu sei que a Carol tá lendo e eu sei que eu vou ler também, porque eu quero compartilhar com a Isa um pouco desse conhecimento e eu sei que elas vão trazer vivências. Então, um motiva o outro nesse sentido, né? Sim, totalmente. O fato de a gente ler uma coisa, eu posso ler, eu posso me identificar, eu posso ter uma reflexão. Mas eu chegar e compartilhar, é aquilo, né? Quando tu lê, assiste um filme, tu pensa, preciso comentar disso com alguém. Eu quero que tu assista pra eu poder comentar, eu quero que tu leia pra eu poder comentar. Independente, né? Não só um livro que gere o nosso propósito de reflexão, mas qualquer coisa, assim, quando a gente consome, né? Então, quando a gente fala isso em voz alta, é diferente. Se escutar outras pessoas... É bem conversinha de psicóloga, né? Mas bem, eu não posso falar nada disso, que eu tô aqui todo dia hablando pra caramba, né? Mas eu gosto muito de externalizar essas ideias. Às vezes são coisas do cotidiano, às vezes que a gente vê, né, Alex? Às vezes a gente para pra conversar sobre coisas assim que a gente viu no dia a dia. Às vezes na escola lá, o Alex vê alguma coisa, ou a gente vira uma pauta. Então, assim, faz parte também da nossa rotina externar um pouco. Às vezes a gente fica muito dentro da nossa cabeça, ainda mais quando a gente trabalha no computador, né? Muita gente hoje que está nos ouvindo, inclusive trabalha com máquina, com computador, não tem esse contato. Então, há a possibilidade. E essa opção do grupo, ela vem numa crescente, né? Então, a gente tem essa opção. No nosso clube, por exemplo, esse livro, então, que você citou primeiro, ele vai ser... Quando que acontece o evento para esse compartilhamento, então, dele? Bom, inicialmente a gente vai ter um encontro online, né, que vai acontecer na próxima quinta-feira. Daqui a uma semana, então. Isso, dia 30. Isso mesmo, né? Então, a gente tem esse encontro online para explicar um pouquinho, né, como é que vai ser, pra gente se apresentar também, conversar um pouquinho. E depois, o nosso encontro presencial vai ser em setembro, né, no dia 6, a princípio, dia 6 de setembro, pra gente realmente dialogar sobre o livro daí, né? Então, tem um mês aí pra galera ler o livro também. Isso mesmo. É uma leitura tranquila, assim, pra fazer, né? Também tem um podcast para acompanhar a leitura, então quem é mais adepto ao podcast, como no meu caso, né? Isso é um fato interessante, que eu tô no grupo, mas eu leio super pouco, mas é isso aí. Então, eu preciso compartilhar. A gente tava organizando, assim, vamos gravar um vídeo fazendo perguntas sobre nossa rotina, nossa dinâmica de leitura. Daí tinha uma pergunta que era assim, como você gosta de ler? E aí eu e a Carol, a gente tava editando esse documento simultaneamente no Word. Aí eu, amiga, botei lá uma pergunta, como gostamos de ler dela? Primeiro, não sei se gosto de ler. É que leitura pra mim é o hábito, né, gente? Por conta da faculdade tinha que ler, enfim. Então é difícil resgatar isso na rotina. Ok, né? Ler é muito prazeroso, né? Acho muito lindo quem posta fotos de livro, assim, mas é uma coisa difícil pra caramba, assim, né? Você tem que pegar um pouquinho por pouquinho, né? E fazendo em doses homeopáticas até tu engrenar, assim. Então o processo de começar a ler é chato, não é prazeroso. Pois é, e cada um tem um ritmo também. Então faz parte. Você vai adaptar o seu ritmo de leitura, e aí você vai ter um mês aí para poder, aos poucos aí, no seu fim de semana, no dia que você tá tomando um café. Eu, por exemplo, eu gosto de ler, só que hoje eu tenho menos tempo para ler. Então, eu tô escutando o livro no audiolivro, no rádio, no carro. Tô dirigindo, eu tô escutando o livro. Então, assim, existem formas de você consumir. Aí o podcast também é uma alternativa, porque as autoras, né, a autora, enfim, convidados estão falando sobre a obra, então é bem bacana. E quem sabe você pode participar também do nosso clube. Mas tem que fazer a inscrição lá, porque tem uma lista de espera, né?
Isso, a gente tinha pensado inicialmente no número de pessoas, mas como teve mais procura, a gente resolveu abrir mais 5 vagas, né? Então, assim, essas 5 vagas são para quem preencher lá, né? A nossa lista de espera. Como eu falei, o link tá no formulário da bio do nosso Instagram. E uma coisa que eu acho importante, assim, nesse momento a gente abriu 2 opções de inscrição, né? Então a gente tem uma opção em que a gente vai entregar o livro, um kitzinho, assim, pra pessoa, e tem a opção também que é participar só do clube mesmo, porque daí a pessoa já tem o livro, ou prefere ler digital e tudo mais, né? Hoje em dia tem várias opções, então ele é mais inclusivo nesse sentido. E a nossa ideia é que a gente possa criar um grupo no WhatsApp, não pra ficar mandando bom dia, mas pra pô, galera, li isso aqui e lembrei de tal série, lembrei de tal filme, e montar também um cronograma de leitura, porque é isso, né? Cada um tem um ritmo, mas muitas pessoas, eu quero participar, mas eu não sei, porque eu não sei se eu vou conseguir ler um livro todo em um mês, eu não tenho costume de ler e tal. Então, assim, a gente pensou em organizar um cronograma para que a pessoa, assim, eu quero voltar a esse hábito ou criar esse hábito. Como que eu posso fazer? Sabe, até vai incentivar a leitura ali. Exatamente. E como o grupo, ele suporta algumas das nossas ausências individuais, né? Às vezes, de repente, eu não li determinado capítulo. Tá, outra pessoa leu. Ou a outra pessoa te oferece uma percepção que tu não tinha. A gente no grupo aprende por osmose. Vai ter muita... Eu já vou dar... Tenho certeza que vai ter gente que vai participar do grupo, não vai ler o livro e vai aprender, vai ter uma baita experiência da mesma maneira. Porque um grupo é muito além daquele objeto que ele se destina, né? É essa construção coletiva. E eu acho lindo, assim, quando surgiu há uns 3, 4 anos atrás a moda da corrida, o pessoal começou a dar uma certa criticada. Pô, mas é massa que vire moda, sabe? É massa que esteja esgotadas as inscrições. Participe de alguma coisa, vive intensamente, né? Às vezes algumas... Eu lembro que a gente já falou aqui no quadro, né? Você não precisa ser o melhor em corrida, mas vai lá e corre, cara. Faz parte também, né? Dessa vivência. Tem a sua experiência, né? É isso mesmo. Perfeito. Vamos lá, 3h56, o nosso clube, @o nosso clube, é isso? Isso mesmo, @o nosso clube, lá tem todas as informações, se alguém ficar com alguma dúvida pode chamar a gente lá que estaremos atentas. Perfeito, e pode passar o de vocês também, se o pessoal puder seguir vocês também fica mais fácil. @Carolina Scarpato e @IsaMatiola_psi. Perfeito, professor Alex? Muito prazer estar aqui com você. Tu não vai passar o Instagram também, passa aí. Que o pessoal não aguenta mais ouvir, mas é da Rosa Alex. Da Rosa Alex, perfeito. Então tá. Alex da Rosa, escritor, professor, psicanalista, doutor em filosofia, sempre tá conosco aqui, então já é da casa. Tchau. Tchau, tchau. E aí eu também recebi hoje Carolina Scarpato, psicóloga. Obrigado, Carol. E a Isabela Matiola, também psicóloga, também ambas integrantes do nosso clube. Obrigado, Isa. Obrigada pelo espaço.